A gente costuma achar que a ciência é superior, né? Que a ciência é a explicação do mundo de uma forma racional, de uma forma que não vai estar arraigada nos valores, nos costumes, né? Igual, por exemplo, a religião, a política. A ciência é algo separado, né? Algo como se a gente pegasse e colocasse o mundo ali num microscópio e fosse analisar aquele mundo de uma maneira diferente, né? De uma maneira exata, como se fosse isenta, né? dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. E na verdade isso nasceu no final da Idade Média, a Renascença, quando é exatamente isso que aconteceu, quando o homem começou a negar a religiosidade, as coisas místicas e começou a adotar o padrão da razão, né? A razão como centro de tudo. That's me in the spotlight, losing my religion. Quais eram as camadas sociais na Idade Média, né? Era o clero, a nobreza e o povo, né? Então o clero, que era a igreja, era algo santo, algo algo religioso, algo sagrado, né? A nobreza também, os reis eram tidos como uma linhagem santa, uma linhagem nobre, né? Como se Deus tivesse feito deles algo melhor, como se eles já tivessem nascido com algo sagrado, o que era diferente do povo, né? Os vassalos, né? Eles aceitavam a condição deles de vassalo, porque eles acreditavam, a religião moldava toda uma sociedade, explicava toda uma sociedade que explicava que o lugar deles era aquele. Eles já nasceram predestinados a serem o que são. Tanto que eles usavam muito aquela frase da Bíblia: é mais fácil um camelo passar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Que era exatamente isso, para mostrar que o vassalo, sendo vassalo, aqui ele poderia passar os perreios aqui na terra, mas ele teria um lugar melhor do outro lado, né? Então tudo era fundamentado. Até os cientistas da época, se é que se pode chamar de cientistas, mas os estudiosos, que chamam a escolástica, né? Que são as pessoas filósofos, que na maioria eram padres, ele era tudo fundamentado, todos os conceitos fundamentados na religião. E no Renascimento, que é por volta de 1500, que foi quando começou a surgir a burguesia, né? Então a burguesia começou a surgir com o comércio, quando o comércio começou a ganhar força, e a burguesia começou a ficar poderosa. E a burguesia, que não era reconhecida como algo santo, algo sagrado, então essa foi uma revolução no pensamento. Então quando os burgueses surgiram, aí começou a surgir reforma protestante, todo esse mundo
anterior, esse mundo religioso, principalmente do catolicismo, começou a ser questionado. Tanto que nessa época que surgiram as regras de etiqueta, que nada mais eram que regras que para diferenciar entre a nobreza, que eram os reis, e essa burguesia, porque essa burguesia começou a ficar rica, começou a ter poder, né, tanto quanto um rei, um nobre, porém a nobreza ainda se achava superior, então as regras de etiqueta era para isso, para diferenciar, né? Eles são ricos e tão poderosos, só que eles não têm a nossa qualidade, eles não têm a nossa elegância, eles são a ralé ainda. O casamento é um símbolo disso, né? Até os dias de hoje é mais ou menos isso, né? A gente anda todo esfarrapado lá o ano todo e depois junta todo o dinheiro, um dinheiro que daria para fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo. A gente vai lá e faz aquela festa. Um dia uma festa que parece que a gente está num castelo, né? A noiva entrando com aquele vestido, parecendo uma rainha. Então é o nosso dia de nobre, né? É exatamente isso. Esse símbolo do casamento representa essa compensação do burguês, né? Que o burguês ficou poderoso, ficou rico, mas ele ainda não tem ele não tem o status do nobre. Então a gente fica querendo compensar essa falta, né, com aqueles exageros dos casamentos, e aí tem toda uma simbologia que remete a esse tempo feudal, os casamentos, né? Então tudo, a aliança tem uma simbologia, então lá o vestido, né, que remete ao casamento da rainha Vitória. Então a dama de honra, né? A tradição de usar damas de honra remonta aos tempos dos romanos. As damas de honra eram exigidas, protegiam a noiva, vestindo-se de maneira semelhante à noiva, enganando assim os maus espíritos, impedindo-os de reconhecer a noiva. Então, aí aqui já remete ao tempo romano, né, que também é uma característica do Renascimento. No Renascimento, eles ignoraram a Idade Média e foram lá dando valor para a escola greco-romana, né? Então eles voltaram lá à filosofia grega, Pitágoras, matemática grega, porém eles ignoraram a parte mística também, porque os gregos, por exemplo, eles tinham uma física, né? Existe a física aristotélica, eles entendiam bastante de astronomia, e só que eles davam característica mística para as coisas. Então, por exemplo, a astronomia deles era totalmente diferente da nossa astronomia, apesar das medições. Desde lá dos babilônios, dos sumérios, eles têm medições bem precisas, né? A primeira ciência que a gente tem só que não chamava ciência, né? Exatamente por isso, porque remetia a coisas místicas. Mas a primeira ciência que a gente tem é a astronomia, porque essas medidas, desde lá de trás, das primeiras civilizações, até aqui na América do Sul também, os maias, né, eles tinham medições muito precisas, coisas que servem até para hoje, assim, tipo, tem eclipse que acontece hoje que eles já conseguiam calcular naquela época. E os gregos, a astronomia eles achavam que o céu, as leis que regiam os astros eram diferentes das nossas leis, né? Porque o céu, o firmamento, o espaço, as estrelas, essas coisas faziam parte do mundo ideal, né? Do mundo sagrado, do mundo real, né? E a gente pode ver isso na filosofia do Platão, lá no mito da caverna, quando ele remete aqui a nossa realidade como uma caverna que a gente está obscurecido e a gente não está enxergando a realidade, a gente vê só as sombras da realidade. Tudo que a gente vive aqui são as sombras de um mundo real, de um mundo ideal, que seria esse mundo
que a gente só vai chegar depois da morte, né? O Sócrates também fala, a filosofia é um exercício para a morte. Então eles davam muito valor para isso. Aí já na Renascença eles retomaram lá todo o conhecimento romano, grego, só que sem essa parte religiosa mística, né? Eles pegaram mais a parte científica, assim, então a lógica matemática, a própria matemática, né? A gente estuda sempre lá o Teorema de Pitágoras. E aqui no casamento, então, por exemplo, então, ó, a noiva do lado esquerdo do noivo é uma tradição que remonta à Idade Média e está relacionada às questões de segurança e proteção. Caso algum homem tentasse roubar a futura esposa do noivo, este defenderia com a espada, usando o braço direito para o combate, né? Então por isso que o marido fica do lado direito, porque a espada ficava do lado direito, então ele iria proteger coisa lá da Idade Média, né? Que hoje não faria sentido nenhum. Eu acho que ninguém vai lá e vai roubar a noiva num casamento hoje. Antigamente esses caras eram meio loucos, né?